Olá pessoal, bom dia! Vamos ao vídeo de hoje, o 7º dia do nosso desafio. João capítulo 7 é o texto de hoje que eu quero compartilhar com vocês. Acabei de chegar de um batismo agora, abençoado, batismo nas águas, bênção de Deus, estou muito feliz e feliz em poder compartilhar essa palavra contigo de João capítulo 7. João capítulo 7, Jesus vai enfrentar a incredulidade de seus irmãos, a incredulidade dos seus familiares. Jesus disse em outra feita, ele fala, não há profeta sem honra, a não ser na sua própria casa. Então ele enfrenta a desconfiança da sua família, a desconfiança dos seus irmãos. Como eu e você, quando nos convertemos a Cristo, quando entregamos a nossa vida para Jesus, nós enfrentamos a desconfiança de muitos, quando somos enviados em missão, quando vamos orar por alguém, quando vamos aconselhar alguém. Você pode notar que acontece muitas vezes de você aconselhar seus filhos e eles ouvirem mais o conselho de outros do que o seu conselho. E você vai ver no final das contas, o outro estava dizendo a mesma coisa, mas como alguém de fora falou, parece que soa diferente, né? Jesus passou por isso quando foi pregar, quando foi anunciar o reino. As pessoas falavam, não é esse o filho de José, o carpinteiro? Como agora ele está dizendo que é o Messias, ele está achando que é o Salvador, dizendo que é o Filho de Deus, se nós vimos ele se criar na marcenaria do José, não é? Então, não há profeta sem honra, a não ser na sua própria casa, foram palavras do Senhor Jesus. E ele passa por isso aqui no capítulo 7, quando enfrenta a desconfiança de muitos, até que chega no templo, ele chega numa festa dos judeus, a festa dos tabernáculos, e além de enfrentar a desconfiança dos seus irmãos, agora ele começa a enfrentar a controvérsia dos judeus, né, que estão debatendo com ele, falando que ele não pode dizer que é o Filho de Deus, que ele não é o Filho de Deus. Enfim, começa uma grande discussão ali. Soldados são enviados para prender Jesus e, por fim, Jesus escapa ileso, porque ainda não era chegada a hora dele, então não conseguiram prendê-lo, os guardas não conseguiram prender Jesus. Nós vamos ler no versículo 45 lá que os guardas voltam sem Jesus à presença dos sacerdotes ali, e os sacerdotes perguntam, por que vocês não trouxeram ele? Vocês foram enganados também? Vocês foram convencidos por ele também? E eles disseram, mas jamais alguém falou como esse homem. As palavras que ele fala são diferentes, aquilo que ele diz é diferente, porque ele diz com autoridade. Então os próprios guardas, eles não conseguiram prender Jesus. E eles foram não enganados, como os fariseus disseram aqui, mas eles foram convencidos que Jesus era o Filho de Deus. Então isso é maravilhoso. Mas falando em algo maravilhoso, o que mais me chama a atenção no capítulo 7, está lá no versículo 37 em diante, no 38 mais precisamente, quando Jesus diz, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Do seu interior fluirão rios de água viva. Deixa eu ler o texto, olha só o 39. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não tinha ainda sido glorificado. E o povo ficou maravilhado. O povo disse, este é o Cristo, este é o Messias, este é o nosso Salvador, por conta das palavras de Jesus. Mas guarde no teu coração isso que está aqui no versículo 38 de Mateus, ou melhor, de João capítulo 7. Quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. João capítulo 4, Jesus fala para aquela mulher, quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. João capítulo 6, Jesus vai falar que ele é o pão da vida. Quem come deste pão nunca mais terá sede. Quem bebe desta água nunca mais terá fome. E quem bebe desta água nunca mais terá sede. E aqui em João no capítulo 7, ele fala, quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus estava falando do seu Espírito. Jesus estava falando do Espírito Santo, que ainda não tinha sido dado para eles, pois Jesus estava com eles. Lembra que o Espírito Santo foi
dado para nós, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos ali em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, quando Jesus já havia ressuscitado e subido aos céus. Então aqui ainda em João no capítulo 7, o Espírito não havia sido dado, não havia sido derramado. E aí Jesus falou sobre isso. Ele diz, se vocês crerem em mim, vocês terão no interior de vocês fluindo um rio de água viva. Falando do Espírito Santo de Deus. Seja cheio do Espírito Santo, seja cheio da presença de Deus. Quando você se converte a Jesus, quando nós nos convertemos a Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. O Espírito Santo que é quem nos guia no caminho da verdade, o Espírito Santo que é quem nos dá domínio próprio para que nós não caiamos em tentação e prossigamos a caminhada rumo à vida eterna, rumo aquilo que Jesus tem preparado para nós. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Não esqueça disso. Você creu em Jesus, tem um rio fluindo de dentro de você. Você creu em Jesus, o Espírito Santo está fluindo. A fonte de vida eterna que é Jesus está dentro de você agora, através do Espírito de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Continuamos com o nosso desafio 21 dias. Desafio Minha Bíblia e Eu. 21 dias carregando a nossa Bíblia aonde nós vamos. Isso é maravilhoso. Eu creio que Deus tem se agradado desse propósito. Deus tem se agradado daqueles que têm cumprido esse chamado, esse desafio aí de 21 dias. Hoje é recém o 7º dia, ou seja, 1/3 do nosso desafio passou aí. Ainda temos 2/3 pela frente. Eu tenho certeza que serão ainda melhores para a glória do nome de Jesus. Um beijo no coração de todos. Que Deus abençoe. Amanhã tem vídeo novo, hein? Tchau.